12h48, Bahia Meio-Dia de volta e a gente fala agora da polêmica sobre o decreto da Prefeitura de Brumado que desobriga o uso de máscaras em ambientes abertos e fechados do município. Luan Ferreira está em Brumado acompanhando a repercussão, desse decreto que gerou muita polêmica, não é, Luan? Você que está aí desde cedo hoje, como é que a população reagiu? Tem gente contra? Tem gente a favor? Boa tarde. Boa tarde, Judson. Boa tarde para todo mundo acompanhando o Bahia Meio-Dia. Um dia de decreto, foi publicado ontem, já começou a valer. A gente rodou pela cidade, fomos em alguns cantos para conversar com as pessoas, inclusive aqui no comércio. Neste momento, algumas lojas fechadas, o comércio de Brumado, boa parte acaba fechando por questão da hora do almoço. E o que a gente encontrou foi pessoas usando máscara e outras pessoas não usando. Agora, a grande maioria das pessoas que a gente encontrou por aqui estava usando máscaras, muita gente dizendo, a gente concorda com o decreto porque a situação de Brumado é outra, os casos diminuíram, a vacina tem avançado, a gente confia na vacina. Mas outras pessoas também disseram, ainda não, acho que não é o momento, a gente tem que esperar um pouquinho, tem outras cepas, a gente não sabe se pode ou não voltar, a situação é um pouco mais difícil, até porque as pessoas lembram de outras cidades também do país que decidiram desobrigar o uso das máscaras e acabaram voltando atrás. Uma cidade no Ceará, que voltou atrás da decisão, uma outra no Rio de Janeiro, voltou atrás, mas também por conta de uma decisão do Tribunal de Justiça. Então, Júlio, foi o que a gente encontrou aqui no município. Eu estou com o secretário de Saúde aqui de Brumado, o Cláudio Feres, para falar com a gente e dizer como é que o município chegou a essa decisão de desobrigar o uso das máscaras. Boa tarde, secretário. O decreto é muito simples, diz apenas que em instituições de ensino, tanto privadas como públicas, as pessoas continuam com a obrigatoriedade do uso de máscara e que tenham sintomas ou, com caso confirmado de Covid, precisam usar. Ele não fala de nenhum outro ambiente aberto ou fechado. É isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Luan. Boa tarde, Judson. É isso mesmo, Luan. Na verdade, tudo começou em setembro, quando nós encerramos o contrato, um convênio com a CESAB, onde nós tínhamos 10 leitos de UTI Covid e 10 leitos de enfermaria. Esse convênio foi encerrado justamente pela falta de pacientes que eram encaminhados através da Central de Regulação de Leitos. No último dia 13 de outubro, nós encerramos também um outro convênio com a CESAB, que era a manutenção da nossa UPA Covid, que ela foi implantada em abril de 2020 para atendimento aos pacientes com suspeitos e confirmados do novo coronavírus. E agora, devido à situação epidemiológica, nós estamos com 8 pacientes ativos no momento. Nosso último internamento foi no dia 3 de setembro e a última morte no dia 2 de setembro. Nós entendemos que era o momento de desobrigar, não quer dizer que as pessoas não têm que usar máscara. Quem quiser utilizar máscara, usa. Quem não quiser, não utiliza máscara, com exceção das instituições de ensino público e privado e as pessoas com qualquer síndrome gripal. A gente esteve hoje na prefeitura, lá a grande maioria das pessoas, pelo menos que a gente viu na recepção, estavam usando máscaras e ainda tinha lá avisos para o uso obrigatório, limitando a quantidade de pessoas em uma das salas lá. Isso ainda acontece, por exemplo, no prédio da prefeitura? Isso acontece no prédio da prefeitura, isso acontece nas instituições privadas. Tem instituições que vão continuar utilizando, outras não. Como eu falei, isso é desobrigação. Da mesma forma como aconteceu com as nossas escolas. No dia 26 de julho, o prefeito retornou às escolas. Brumado tem orgulho disso, de ser a primeira escola pública do estado da Bahia a retornar suas aulas de forma, na época, presencial, agora no último dia 18, totalmente presencial. É motivo de muito orgulho. Na época, teve um sindicato que espalhou outdoor pela cidade, dizendo que a pressa é inimiga da perfeição, a administração quer matar os professores, o prefeito é genocida. Está aí a prova que nós conseguimos montar um protocolo, retornar às aulas com muita segurança. Enfrentamos todas essas críticas que nós estamos enfrentando agora. E diga-se de passagem também, Luan, Judson, Brumado é a única escola, a única rede de ensino pública da Bahia que funciona com escolas em tempo integral. As crianças passam o período matutino com a aula normal, o período vespertino
no que a gente chama de contraturno, com aula de reforço, aula de atividades. Elas recebem 4 refeições durante o dia. Então, Brumado tem orgulho de ter o prefeito que tem, o prefeito Eduardo Vasconcelos, que tem a coragem de sair na frente e zelar. Nós que enfrentamos essa pandemia junto com toda a população, passamos por momentos difíceis e entendemos que foi o momento de desobrigar a utilização de máscaras. Quem quiser continuar, continue. Quem não quiser, fica à vontade para não utilizar a sua máscara. Essa decisão também ainda gera alguma polêmica na população da questão do retorno das aulas aqui no município. Algumas pessoas comentaram também com a gente, Judson. São 2 situações distintas, né? A aula suspensa, ela trazia prejuízo para os alunos. Então, a retomada das aulas com os protocolos de segurança, secretário, essa retomada, ela fez com que os alunos não ficassem tão prejudicados. Mas no caso da desobrigação do uso da máscara, não existe um prejuízo para ninguém continuar obrigando o uso da máscara. Nenhuma capital do país ainda suspendeu esse uso. Depois de Brumado, só mais 2 cidades. A prudência não mandaria manter essa obrigação mais um pouco, tendo em vista que eu usando a máscara, eu não estou prejudicando ninguém. Ao contrário, eu estou protegendo a minha vida e a vida do outro. Eu entendo, Judson, respeito a opinião das pessoas que pensam ao contrário, mas nós aqui trabalhamos dentro da nossa situação epidemiológica, da nossa realidade, e a gente entendeu que era o momento de desobrigar. Quem quiser continuar utilizando, pode utilizar, o município não vai fazer nada. Quem quiser utilizar, utiliza, quem não quiser, utiliza. Nós temos inúmeras situações em que um restaurante, por exemplo, o cidadão chega no restaurante de máscara. Na hora que ele senta para comer, ele retira a máscara. Ele vai para um clube social, ele chega de máscara. Na hora que ele entra no clube, ele retira a máscara. As festas já foram liberadas para até 1.200 pessoas. Então, eu tenho uma festa com 1.200 pessoas, eu vou ficar obrigando as pessoas nos espaços a utilizarem? A gente só está desobrigando a utilização da máscara. Volto a dizer, quem quiser continuar utilizando, que continue utilizando suas máscaras. Então, a gente respeita a opinião contrária. Nós recebemos diversas críticas, tanto de apoio, outros contra. A gente respeita, mas a decisão da administração foi da desobrigação da utilização da máscara. Tá certo, secretário, muito obrigado pela entrevista. Tá aí, Judson, o secretário de Saúde de Brumado, Cláudio Feres, falando dessa volta, dessa liberação do uso de máscaras aqui em Brumado, no sudoeste da Bahia. A secretária de Saúde do Estado, Tereza Paim, também falou sobre essa questão do uso de máscaras. Enquanto pelo menos 80% da população não tiver sua vacinação completa, ainda estaremos correndo risco do espalhamento do vírus. Aliás, um outro aspecto importante